Olá, boa noite. Estamos começando mais uma Maratona Psi, em cima da hora. Cheguei agora há pouco do trabalho. Tem dias que são mais corridos, né? Tô esperando aqui a Amanda, que vem entrar aqui junto comigo, uma psicóloga gracinha. Ai, que linda, já tá entrando. Oi, Matheus. Oi, Thiago. Deixa eu colocar a Amanda aqui comigo. Minha convidada de hoje. Vou aguardar aqui, já fixo também o nome da nossa live. Hoje nós vamos falar sobre adolescente. Oi, Yara! Oi, minha flor, boa noite. Boa Atrasei 10 noite! minutinhos, não mandei nem mensagem porque eu tava na correria. Imagina, imagina! Eu já tô aqui, ó, já fiz meu chazinho. Pois é, eu vou na água ainda, ó. Peguei uma aguinha porque eu acabei de. Eu cheguei, deixa eu pegar até aqui. Ai. E Tá bom. terça-feira tem feira aqui embaixo do meu prédio, sabe? É uma praticidade, é dentro do condomínio, porque é um condomínio aqui em São Paulo que tem 7 torres. Então Nossa, imagina, é uma cidade, a gente tem vários, sim! vários Nossa, mas serviços aqui dentro. maravilhoso! A feira vai até você. A feira vai até a gente. Então ela termina essa feira, acho que é 9h15. Então eu chego, eles estão guardando, né? Mas Hum. aí tem um moço que vende uns queijos maravilhosos. Aí eu falei, deixa eu pegar alguma coisa aqui rapidinho. Aí eu É. subi e falei, então eu não consegui nem fazer meu chá. Vai ser uma ceia com Ah, água, mas tudo bem. sim! Eu tomo chazinho por você, assim eu já vou até me acalmando aqui, né? Eu já fiz um chazinho de melissa, Yara. Que Adoro. bom. E você sabe, Amanda, antes da gente entrar no tema, queria que você se apresentasse, né? Amanda é Lógico. minha convidada, uma psicóloga de Ribeirão Preto, que atende crianças, adolescentes, alguns adultos também, né, Amanda? Sim. E, Jovens adultos, né? sim, mas assim, o jeitinho dela, o jeito que ela olha para cada caso, eu sei porque eu conheço de perto, então essa é aquela que quando eu consegui colocar no meu site quem é da minha equipe, a Amanda faz parte da minha equipe, porque eu não consigo estar no Brasil, todos os lugares, né, e vem a demanda, né? Então a demanda vem, e aí tem psicólogos especiais que eu gosto de indicar, que eu gosto de falar que a gente tem um trabalho muito parecido, né? Uma se espelhando na outra, uma ensinando a outra. E essa é a Amanda que eu trouxe aqui para vocês. Então, se Ai, apresente, fala um pouquinho, fala do seu mestrado e vou fixar aqui o nosso nome da live aqui. ok. Nossa, primeiramente agradeço imensamente o convite, Ara. É um prazer enorme fazer parte, né, do seu grupo, enfim, estar junto com você, aprendendo cada vez mais, né? A Melissa está aqui também. Que Que linda, Ó, né? o chá da Melissa, hein, Mê? É verdade. E, bom, então assim, né? Como a Yara disse, eu trabalho com crianças, adolescentes, alguns jovens adultos, né? Eu sou psicóloga escolar, numa escola particular de ensino médio, também aqui de Ribeirão Preto, e faço meu mestrado em burnout parental na USP, né? Na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, com o tema burnout parental, Uhum. né? O E é um tema bem esgotamento dos atual, né? pais. Eu não sabia que tinha, né, um curso assim com esse esgotamento dos pais, porque é realmente algo que a gente precisa olhar, precisa acolher. E eu acredito, Amanda, que a fase da adolescência é o maior. Assim, existe muito esgotamento, porque na infância a criança depende do adulto, né? Então o adulto tem que estar ali, tem que levar, tem que apoiar, tem que guiar. Na adolescência, você acaba ficando mais assim, com a sua autonomia, o que também é muito bom. Mas aí eu Sim. vejo que a falta da conexão, a falta dessa ligação, né, tá trazendo nesses adolescentes esse elo onde a gente precisa realmente, né, verificar essa questão dos pais que não sabem se comunicar, e os filhos querem se comunicar, Uhum. e aí, quando a gente, sabe, é uma coisa que eu vejo, eu falo assim, meu Deus, a mãe quer isso, a criança
né? O Uhum. adolescente também está precisando, mas não tem ali, e uma palavrinha que entra, cai de uma maneira, né? Não assim, Difícil. Sim, sim. como E eu fico deveria. pensando também, né, Yara, assim, o quanto é estigmatizado o adolescente, né? O adolescente é o aborrecente, é o que faz drama, o que faz mimimi, né? E muitas vezes eu acho que isso dificulta também essa relação, né? Sim. Até porque a gente precisa lembrar que eles estão na fase de criar a própria identidade deles, né? Então, isso, eu até separei alguns livros, eu sempre faço isso, né, para indicar, porque eu acho que uma Adoro. live, né, as lives, elas dão essa oportunidade da gente falar de uma forma informal, né, a gente traz aqui um contexto informal, é um bate-papo, ainda mais agora no Maratona Psique, é algo mais pontual, mais breve, não é uma hora ali, não é uma aula, mas ao mesmo tempo tem um embasamento por trás, né, quando a gente conversa. E aí eu acho interessante indicar alguns livros para as pessoas também irem né, se apropriarem daquele conteúdo. E eu Sim, acho que um muito importante que eu separei aqui é o cérebro do adolescente. Né? Eu acho que esse é excelente. fundamental porque ele auxilia demais os profissionais, mas também os pais. Então é um livro que ele tem, então olha que lindo, ele fala dos vínculos, que é muito importante, né? E ele Os tem uma vínculos na linguagem, adolescência, a linguagem dele é muito fácil, né, Yara? uma Não é um linguagem livro voltado fácil. para profissionais, né? Só que ele traz, né, quer ver? Ele traz então, né, a questão ali, até alguns desenhos onde a gente consegue compreender, mas ele traz também de uma forma simples e assim direta do que a gente precisa saber do básico da questão do desenvolvimento cerebral na adolescência, né? Eu falo assim para eles, essa é a minha linguajar quando eu atendo, né? Eu falo, lembra, a criança com 2 anos é como se a energia toda tivesse na perninha dela. Porque agora ela está andando, ela já tem o apoio, e aí ela precisa o quê? Começar a correr. Ela precisa começar a se exercitar. Depois vai passando para outros lugares. Cada hora, então, você precisa o apoio na coluna. A coluna vem antes do que o desenvolvimento da perna. Eu sento antes de ficar em pé. E aí a gente tem toda uma questão, né, que vai passando ali e amadurecendo no corpo. Com o adolescente, ele está bem na época da maturação final, que é aquele detalhe que é na construção da casa, o acabamento, né? O que a gente vê Uhum. da postura, que é o cérebro. Então, existe diferenças assim com o adolescente que são muito significativas. E a gente ainda falou assim, vamos falar sobre o desafio da pandemia, porque regra básica, né? Começa a pré-adolescência para adolescência, o adolescente se identifica pelo outro, né? Sim, O quanto as curtidas são importantes, o quanto o outro é importante, o quanto ele vai construindo a sua identidade. Como você falou, Amanda, ele entra né, no grupo para poder formar qual é a minha tribo, qual é o meu grupo, isso. né? E isso faz parte do desenvolvimento. E aí os pais falam, ele não gosta mais de mim, não quer mais viajar comigo, final de semana só quer os amigos, né? Aham. Porque precisa disso. E vai voltar, gente, vai voltar. É uma Vai. fase pontual, né? Sim, sim. E o quanto existem formas também dos pais se aproximarem, né, Yara? Uhum. O adolescente ele tem muito de ficar com os grupos, né? Sim. E eu acho que aí essa questão às vezes os pais não conseguem se aproximar, né? Não sei como eu chego. Ah, eu chego e ele não tá afim de falar comigo. Ele não quer, ele não abre espaço, né, Yara? Mas eu entendo que, assim, o adolescente é principalmente uma questão da gente não desistir do vínculo, né? Isso, É a exatamente. Porque persistência, né, Yara? você chegou no momento. Acho que essa seria a nossa até a finalização aqui, por quê? Porque é mais difícil, é mais difícil, gente, por uma questão de desenvolvimento da fase. Não é que ele é um aborrecente, é que as conexões neurais do adolescente, eles oscilam demais. Numa mesma hora, ele tem, né, um estado de euforia, tudo é engraçado, dá risada, e depois fica triste, é o pior dia do mundo, e não, né? Por isso que Sim. também hoje está tão se falando dessa, né,
questão até de suicídio, Isso. muita automutilação, né? Existe, Uhum. que é muito presente na adolescência e é muito triste, porque eles Sim, sentem muita dor. E o que acontece? Né, os receptores cerebrais para a parte mesmo do bem-estar, de se sentir bem, da motivação, cai pela metade nessa fase. Né? Ele uhum. realmente, assim, qualquer coisa fazia o adolescente, a criança ficar feliz. Na adolescência é mais difícil. Biologicamente é mais difícil. Sim, Por isso que quando a gente entende, a gente consegue compreender que estar com os amigos não é não gostar de mim, da mãe, do pai, mas é formar a sua identidade que faz parte do sim. desenvolvimento. Sim, sim, é compreender ele, né? Ele compreender o adolescente, né, Yara? E eu fico até pensando assim, né? O quanto um exercício bacana para fazer durante a pandemia, porque intensifica, né, as relações dentro de casa, e isso tanto pode favorecer como desfavorecer a relação dentro de casa, né? Mas um exercício legal que eu fico pensando também é passar a se observar, né? Isso os próprios pais, né? Porque quando eu começo a me observar, eu começo também a conseguir observar melhor o outro, né? E aí eu vou observando meu filho, eu vou observando o adolescente e aí eu vou desenvolvendo a minha empatia, né, Yara? Uhum. E eu consigo entender melhor o que que ele está sentindo, o que que ele está pensando, e aí até mesmo ficar mais atenta aos sinais de alerta, né? Sim. Se ele está passando alguma coisa que tem que chamar mais atenção, buscar uma ajuda, né, Yara? E aí, né, Amanda, uma coisa assim importante que eu queria que você trouxesse um pouquinho, né, até onde você pode da sua experiência, porque eu acho que é isso, acaba que alguns pais, né, desistem dos filhos, da comunicação, deixa ele, né, e aí fizeram aquele termo, né, que falam muito na nossa área, que são os filhos do quarto. Chega, vai para o quarto, fica no quarto, sai do quarto, vai para a escola, encontra um amigo, volta para o quarto, né? Mas como você está na presença dos adolescentes, o dia a dia, né? Desenvolve um trabalho lindo na escola, e agora um trabalho de volta, como que vai fazer para voltar? Né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente a visão deles, quais são os desafios, como a gente, né, nós pais podemos acolher ele nesse momento que é mais Sim, desafiador. sim. Eu fico pensando que o desenvolver a nossa própria empatia já é um grande primeiro passo, né, Yara? A Uhum. gente conseguir tentar identificar como é que ele pode estar se sentindo, lembrar um pouco de como foi a nossa adolescência, acho que isso também traz, Isso. né? Nossa, eu acho que esse é o fundamental. Porque a gente esquece, eu acho, né, Yara? A gente também foi adolescente, a gente também teve as nossas fases, né? De querer ficar mais com os amigos, enfim. Mas a gente tentar, talvez, se aproximar mais do mundinho deles. O Exatamente. que que eles gostam, né? Tudo bem, aí adolescente gosta tudo da mesma coisa? Não, né? Cada adolescente tem um gosto próprio e talvez a gente consiga identificar o que ele gosta, né? Quais programas ele curte, pensar na não desistência, né, Yara, que foi o que a gente estava comentando, porque assim, eu preciso promover encontros, promover diálogos. Então, por exemplo, a gente está vivendo aí a pandemia. Lógico que está todo mundo esgotado, né? Mas Uhum. assim, será que a gente não pode pensar em marcar e combinar de fazer o almoço junto? Né? E não Uhum. só hoje, mas hoje eu faço o almoço junto, amanhã a gente tenta fazer um jantar junto. É lógico que ele não vai se abrir de imediato, né? Até porque o adolescente tem um pouco disso, né? De que será que eu estou sendo um incômodo, eu estou atrapalhando, né? Eu não quero gerar mais um problema para minha família, né? Uhum. Então, mas então de pouquinho em pouquinho, né? Hoje eu tô. E aí, como é que foi seu dia? Trazer às vezes um pouco do nosso dia para o adolescente Isso. até um pouco, a gente trabalha a regulação emocional, né, Yara? Eu tô trazendo um pouco da minha vida. Nossa, como eu tô ficando estressada com essa questão da pandemia, Pedir né? ajuda, né? Eles são ótimos para colaborar. A Renata, você não vai acreditar, Amanda.
A Renata é a autora do livro que eu falei hoje no nosso, na nossa supervisão. Ela que escreveu A Mentira Tem Perna Curta. Ela está Que aqui com a gente. legal! Que Eu indiquei delícia! hoje o seu livro, Renata. E ela Foi. mandou uma frase que é muito importante. Eles já dormem demais. Na pandemia, então, muito reclusos. O celular é o melhor amigo. Inclusive, eles dormem mais mesmo por conta dessa maturação cerebral. É o momento que eu estou desenvolvendo o neocórtex frontal e eu preciso de mais descanso. Então, biologicamente, é importante a gente entender, até para não cobrar, mas para entender o ritmo, né? Que o adolescente ele tem maior necessidade de sono do que a criança e do que o adulto, né? E aí a Rê contribuiu mais um pouquinho, ficar de olho nesse isolamento dos familiares também. Isso, e também no nosso exemplo, né? Porque muitos pais falam assim, poxa, ele não fala nada, não conta nada. E o que você conta para ele? Ah, vou contar do meu trabalho? Não, ele que tem que contar, né? Os adolescentes, eles fazem muito o que a gente faz, né? Eu queria indicar um filme aqui que eu adoro, que em breve vou passar na mentoria da parentalidade consciente. A gente vai começar a turma, que você já está, né? Já é semana que Ansiosíssima? vem. E eu É? gosto muito de ver essa relação, né, da parentalidade consciente, que é você entender o que tem por trás do comportamento, principalmente do adolescente que tem algumas pistas, e a gente tem sim como acolher, como entrar no mundo dele, né, como entender qual série ele está assistindo, por que que é importante, assiste uma série junto com ele, né? Isso Isso. tudo é legal, mas o da Merida, que é a Valente, né, a princesa Valente da Disney, é Sim. muito importante, é muito legal. A gente tira muitos ensinamentos da relação dela com a mãe. E é uma princesa adolescente, né? Que tá ali preparando casa ou não casa, tô pronto ou não, né? E aí ela julga a mãe a todo momento, ela debocha, ela olha e faz, né? A mãe fala e ela fala em cima, nanana, como eles fazem, né? Mas ela tá absorvendo tudo, porque quando ela teve a voz e a mãe não podia falar, ela falou exatamente o que a mãe É a dela mãe. falou e retribuiu, sabe? Então, isso que acontece. Muitas vezes eles negam, mas eles estão aqui, né, falando exatamente isso, reproduzindo o que estão vendo, o que estão sentindo, né? A Sim. Gi, que é outra autora de livro, ó, nós estamos cheios de autores de livro Hum, aqui, né? ai, que Ela delícia. escreveu Uma Garota que Não Gostava de Legumes. Isso também tem muito na adolescência, né? Muda um pouco o Sim, paladar ali. sim. Porque é rápido, né? O que é fácil, o que é barato, Isso, né? Também isso. porque eles já começam a administrar o dinheiro, né? Sim, Então ela disse, isso pode ser uma construção do contato, de troca desde o pequeno, né, Yara? Sim, a gente tem sim nessa construção de pequeno, mas, gente, sempre a gente pode modificar, né? Então, tem pessoas que às vezes passam por um desafio, tem uma doença, muda a vida, né? O modo de você pensar, não é porque eu tive uma pré-adolescência muito difícil que eu vou ter uma adolescência difícil, né? Existem aí o pedir ajuda, muito aconselhamento de pais, psicoeducação para pais, né? Então, acho que a gente precisa ter esse olhar para, olha, não estou conseguindo comunicar com a minha filha, né? E eu já tive, Amanda, uma mãe que me ligou, eu acho que, não sei se eu já te falei isso, e ela falou assim, eu vi um trabalho, vi na internet que você trabalha a conexão dos pais, acho que era um livro também, um capítulo, né? E aí ela falou assim, a minha mãe morreu. E eu tô sentindo que eu vivi a vida inteira, né, deixando ela de lado e agora eu tô sentindo falta dela. E eu não quero que a minha filha sinta o que eu estou sentindo agora, que ela tinha uma comunicação muito difícil com a mãe. E aí ela falou assim: você me atenderia, eu e minha filha, para trabalhar essa conexão nossa? E a mãe tinha 60 e a filha 30 anos, e nem era meu consultório cheio de brinquedos, mas eu fiquei muito sensibilizada e falei, acho que eu vou acolher, né, essa mãe e filho. E foi um trabalho sim. muito legal. E por isso que eu trouxe mais duas indicações. Posso mostrar? Lógico, por favor. Um que vai de encontro, né, com que a Gisele trouxe, que você preparar a pré-adolescência, que é uma fase, gente, muito esquecida, né? Então, o que acontece? A infância, você vai comprar uma roupa para uma criança, um brinquedo, tem um monte de possibilidades.
Aí vai começando, né? Vai crescendo, 10 anos, 9 anos, você não encontra. Ou é Uhum. P de adulto, não tem algo assim muito para Uhum. idade. São poucas as marcas que olham para também jogos, também brinquedo. E até a gente é mesmo um pouco que fica Não perdido, sabe. né? Porque Aham. no consultório, né, as crianças de 12 anos são totalmente diferentes. Tem 12 que você vê que você tem sim que usar um brinquedo mais infantil e tem 12 que você tem que usar somente a Adolescente. escrita, o papel, a reflexão, o É. artesanato, a arte-terapia para você construir esse vínculo. Então, esse livro pré-adolescente é um livro muito bacana, bem facinho a leitura, né? E ele fala bem dessa fase, né? Uma fase ali de preparação, de acolhimento, uma fase que eles estão um pouquinho realmente esquecidos e a gente precisa notar e quase não tem literatura, né, para essa faixa etária. E Sim. o que eu super indico, né, que tem a ver com a mentoria, parentalidade consciente, que é o Educar Mindfulness, né? Então, parentalidade consciente vem no Educar Mindfulness, o primeiro, e esse aqui só específico para Na adolescente, adolescência. né? Então, ele tem ali toda essa questão da compaixão, de olhar o que tem por trás do comportamento, de entender a necessidade, de uma comunicação efetiva, né? Sim. Então, é importante, talvez, se você tem essa dificuldade, não está chegando, né, perto do seu filho, procure os cursos que tem de mais, olhe para você, ou procure uma leitura, se isso vai, né, Então, fazer você se satisfazer no momento, né? sim, sim. É a gente conseguir reconhecer, né, o que está acontecendo com o outro, fazer a escuta, né, Yara? E acho que essa escuta que é muito importante também, né? Ai, Porque dependendo de como a gente faz a escuta, ou a gente permite que o adolescente continue falando, ou a gente corta, né? Então ele traz alguma coisa, ai, para de besteira, por que você está falando isso? Ai, vai jogar videogame, ai, tá fazendo drama. uhum. Né? São tipos de frases que a gente não deve usar com o adolescente, porque aí a gente podou, né? Toda a chance que a gente tinha que ele pudesse trazer alguma coisa, É, né? Se comunicar, né, Yara? Então é acolher mesmo também quando a gente tem essa oportunidade de lhe trazer algo pra gente, né? Então, reconhecer, fazer essa escuta, acolher e, caso seja necessário, pensar numa possibilidade de ajuda também, né, Yara? isso. Você pode ouvir sem concordar, né? Esse eu acho que é o segredo. Então, sobre a comunicação, tem dois pontos para falar. Uma que teve uma paciente que ela me ligou e aí, acho que acontece esse caso, ela falou assim: Meu Deus, eu ouvi os áudios que eu mando para minha filha. Eu só dou ordens. É muito chato ser minha filha. Então, ela praticou um exercício de escuta ativa só de ouvir o WhatsApp, o que ela mandava para o filho, né? Então, essa autoescuta é importantíssima. Acho que é algo que é fundamental ali para esse elo, né? E Sim. quando o adolescente vem para contar alguma coisa, pode ser que ele seja repetitivo, ele conta com emoção. A gente tem que pensar que é aqui que está a energia toda, né? Nessa questão dele, ele está sentindo, ele tá montando a sua tribo, por onde ele vai, ele tem identificação ou não. Então, o ouvir é muito importante. A queixa maior, que eu acho que deve, né? Eu queria até ouvir você da escola, dos programas que você faz, eles não escutam, eles não entendem, não adiantam falar. E a gente pode o quê? A gente pode ter a atenção plena, né? O mindfulness Uhum. ali na adolescência, saber ouvir. E ele pode trazer uma coisa, aí você pode falar assim, interessante, né? Né? Por que que você pensa isso, filho? Isso não quer dizer que você está concordando, quer dizer que você está interessado e está ouvindo. Legal o seu ponto de vista. Eu tenho o meu, você tem o seu, por exemplo. Uhum. A minha filha, ela quis, com uns 16 anos, fazer uma tatuagem. E eu falei para ela, filha, eu não me sinto ainda, eu não quero assinar para você fazer uma tatuagem antes dos 16 anos. Por quê? Porque eu sei que é uma fase onde vocês têm muita confusão, né? Eu estudo, então assim, é tudo indeciso. E ela fala, é mesmo, eu sou super indecisa. Ela tinha esse reconhecimento, mas ela tinha essa vontade. Então, hoje eu vou, não, hoje eu não vou. Isso, aquilo. Eu falei, vamos esperar até os 18 anos e aí você vai ter até uma chance de, né, de Sim. ter essa opção.
E ela esperou e ela fez assim uma tatuagem pequenininha, bonitinha, até um pouco assim comemoração, sabe? A nós, aos ensinamentos. Então ela colocou uma florzinha e ela falou: sem chuva não tem flor, que são os desafios da vida, né? Ah, que Aí depois a lindo. nossa cachorrinha, que viveu até 16 anos, o ano passado a Ana Júlia foi estudar fora para, né, prestar vestibular e tudo mais. E aí teve uma semana que ela passou aqui em casa. E nessa uma semana minha cachorrinha deu uma pioradinha e morreu assim, com o último suspiro no colo dela, né? Ah, E ontem ela teve acordou de madrugada, me mandou um texto que ela falou: ai, mãe, acordei lembrando da Brenda, um texto lindo, que ela era um anjinho da guarda dela, sabe? que Então, lindo. assim, o quanto. Aí a outra tatuagem que ela fez no pé era. Então, assim, nem era algo que na hora eu falava, não, vai fazer, né? Mas é que eu não estava satisfeita de assinar alguma coisa Sim, sabendo do período dela. E fui sim, verdadeira com o que eu falei. Então, não é uma discordar ou não, é o meu limite, que é muito que na parentalidade a gente fala. O limite não é do adolescente, pode, não pode, é o que eu aceito. Filha, eu não estou sim, confortável em assinar. Então, sim, eu não vou assinar essa autorização. Eu sei que aqui em São Paulo tem que ter essa autorização. Eu não estou confortável. Eu queria que você respeitasse. E aí, com sim. isso, a gente vai criando esse elo, né? Essa comunicação de respeito. Mas eu Com queria que você certeza. falasse mais um pouquinho, então, Amanda, né, desse projeto da escola, o quanto é importante as escolas olharem para o público, acolher, né, abrir para ouvir a escuta ativa, promover talvez uma reflexão. Será que seu pai realmente não te escuta? Será que ele também não tem que Uhum, aprender a te escutar? Ele sabe como fazer? Para eles poderem sim. também ensinar o caminho, né? Exato. É compreender também qual é o histórico de vida desse pai, né, Yara? O quanto Uhum. ele teve modelos também para fazer dessa forma. Exatamente. E aí eu gosto muito daquele livro que a gente já conversou, inclusive, do Homem que Amava Caixas, né? Lindo. Porque, de certa forma, a história conta formas de demonstrar o amor, né, Yara? Existem diversas formas, mas assim, na escola é muito bacana, né? Ter essa preocupação, esse olhar com os alunos, né? A gente faz, eu tenho feito grupos ali com os alunos, né? A gente ficou um Uhum. período sem por conta da pandemia, tá tudo à distância, né? Mas agora a gente está retomando online mesmo, mas fazendo grupos, trabalhando as demandas que os próprios alunos trazem, né? Então, as relações, o bullying. Aqui em Ribeirão a gente teve alguns casos importantes, né? Assim, vários casos antes da pandemia de suicídio, então a gente já trabalhou também esse tema. E o importante é a gente poder ouvi-los, né, Yara? Acho que eles Uhum. terem um momento para poder falar, para serem ouvidos, para serem olhados, né? E a gente poder trabalhar com eles. E aí o trabalho em grupo é bacana porque um traz a sua percepção, a sua experiência, e aí eles conseguem identificar um no outro, né? Então, é algo bacana ali de perceber o próprio desenrolar que eles vão trazendo, né, para os grupos. Quanto um quer apoiar o outro também, né? Porque na adolescência eu vejo isso. A minha filha quer saber da vida. O que está acontecendo? Quem brigou? Não, é minha amiga. E eles se defendem, né? Se fecham ali. Exato, exatamente, né? Então, permitir ter esse olhar para eles e eles se ajudarem, né? Então, assim, a gente fez um grupo antes de iniciar a pandemia e que eles trouxeram, né? O que incomodava em cada um deles ali dentro da escola mesmo, né? Uhum. E foi tão significativo porque um não tinha noção que o outro também sentia aquela, né, a mesma emoção que ele estava sentindo. Então eles conseguiram pensar em possibilidades de fazer diferente, né? Como um ajudar o outro, gera muita empatia, né? E querendo ou não, a gente vai trabalhando a habilidade social, né, Yara? Exatamente. E a Gisele está falando aqui, meus filhos desde pequeno e até hoje, com 27, 25 anos, né, saímos para jantar, para ir ao cinema, deitar na cama, ver séries. Essa conexão sempre foi trabalhada desde pequeno. Eles têm o tempo deles com a gente.
é importante também, né, a gente promover isso, porque é fácil a gente cobrar, mas também, e aí, fazer o quê? Né? Sim, Não, fica no celular, tá bom, mas vou fazer o quê? Então, chamar exato. para alguma coisa, né, acho que essa é a Sim, responsabilidade dos pais. Aí a sim. Lília também contribuiu. A criança, como também o adolescente, são desrespeitados na nossa sociedade. O bebê é visto como um tubo digestivo, né? E o adolescente como hormônios, é verdade. Muita gente enxerga É, como algo ali de hormônios, né? é o estigma, né? E a Feira, ela também é de Ribeirão, e ela falou que está te adicionando no Insta. A Ah, legal. Fernanda, você vai encontrar a Amanda, vocês vão se conhecer, porque a Amanda vai começar a turma de parentalidade agora, e em outubro vocês já vão ter uma primeira aula em conjunto, que é uma aula Ah, extra que vocês vão se encontrar, que ainda é surpresa. que bacana. Então, eu vou Adorei. promover esse encontro também. A Feira é uma querida que fez a mentoria também, né? Que legal. Uma coisa que eu sempre já falei aqui, eu queria trazer de novo, mas para reforçar, já que tem aqui um pessoal, né, próprio que tem interesse na adolescência, eu separei também esse livro, que é um livro de caligrafia, onde eu estou conseguindo observar uma junção muito grande de, principalmente das meninas, né? Com a mãe, onde elas escolhem as frases para começar a desenhar, para fazer o lettering. Então, qual é o modelo? Como eu vou fazer? Qual frase vale para minha vida? E aí, os meninos geralmente não gostam muito, mas você pode pedir as frases para ele. Filho, eu estou aprendendo aqui, né? Vem aqui comigo, qual frase que eu poderia escrever, né? Envolva o adolescente no seu dia a dia, na sua rotina, porque eles gostam de participar, né? E eles gostam de aprender, e a gente tem que realmente falar, eu estou acolhendo ou não? Que é o que a gente falou aqui, né? O ouvir não é o falar sim, e o acolher também não. O acolher é dar o carinho, é dar o ouvido, né? É você conseguir realmente abraçar, né, aquela situação com o seu filho. É estar presente, né, Yara? E assim, principalmente pensando, né, o tema e adolescência na pandemia, né? É lógico que a pandemia ela vem com grandes desafios, mas a gente também precisa pensar nos ganhos, né, que a gente tem com Uhum. ela. Então, o fato de ter os filhos mais próximos, o quanto isso é um momento que a gente pode desenvolver muitos momentos em conjunto, né? Trabalhar justamente essas relações, desgasta, sim, né? Mas é a persistência que a gente precisa manter, né, Yara? É. Esse olhar para eles. E o quanto também eles estão procurando esse cuidado, né, Amanda? Eu tive Então, adolescentes que me procuraram, né, sem os pais saberem. Então, encontraram ali, foram atrás, procuraram. Eu, né, até falei, olha, como é menor de idade, a gente vai ter que envolver no comecinho os seus pais, mas o processo é seu. Porque eles estão procurando esse autocuidado, essa escuta, né? Eles sim, querem ser ouvidos. É um mundo que ele realmente é muito dinâmico. E o sim, bullying que você trouxe é algo que é muito presente na adolescência, por quê? Gente, é 1 minuto. Se esse menino fizer assim na aula, todo mundo vai ter uma foto dele no grupo, ele dormindo na aula. Se ele exato. senta com uma calça e né, a blusa levanta e aparece o cofrinho, a escola inteira já Tá recebeu a sabendo? foto no WhatsApp no cofrinho, É, né? Então, assim, eles zoam muito um com o outro, eles gostam, é uma forma de comunicar, mas só que está em constante pressão. Porque eu não posso sair ali, porque a pessoa vai me olhar, eu vou fazer uma coisa, eu vou passar vergonha, né? A aula online, eu atendo um que ele fala, nossa, eu não consigo perguntar, não consigo participar, tem nota de participação. E aí, a hora que eu fui fazer uma pergunta que eu sabia responder, a professora fechou a sala. Aí, no dia seguinte, a professora falou assim, quem queria responder? Ele falou assim, não deu coragem, eu ainda estava cru na aula, com medo de errar, o que vão falar de mim. Então, essa autocobrança também é muito presente. A gente muito. precisa, né, deixar mais leve, né? Sim, sim. É uma autocobrança que eu fico pensando assim, né, Yara? Até essa questão quando a gente pensa no tecnológico, né? Eles passam mais tempo, né, na tecnologia, no celular, enfim. Mas o quanto isso também é prejudicial quando a gente pensa nas comparações, né?
O adolescente faz muito isso, né? Essa autocobrança gera muita comparação. E a gente sabe que o que a gente vê ali na telinha não necessariamente é aquilo que está acontecendo, né, Yara? Mas para eles é muito difícil. É, lá no colégio em que eu trabalho, além dos grupos, eles têm a possibilidade de marcar horários comigo. Não como uma terapia, até porque não tem esse tempo, né? Enfim, mas a gente faz um acolhimento, né, É dos algo alunos que pontual. procuram. Eu acho Pontual. que É um a- acolhimento mesmo. ontem a gente teve. Ontem, na segunda-feira. Ontem foi segunda-feira. Nossa, que já aconteceu tanta coisa. Nem Nós tivemos parece. a live aqui com a Maluxa sobre a psicologia É, escolar, né? Então ela estava falando que a psicóloga da escola não substitui a sua psicóloga clínica terapêutica, mas não. ela é pontual para muitos recursos e também para ouvir alguma coisa ali e tentar dar uma orientação, né? Isso. E eu tenho recebido bastante e-mail dos alunos e eles vêm buscando mesmo, Yara. Olha, eu tô com essas dificuldades. E aí são demandas assim, tanto com relação em casa, como com relação à escola, às aulas online. E dá para notar muito essa autocobrança, né? Principalmente que é uma escola que tem o extensivo também, né? O cursinho. O Nossa, não saber dos vestibulares direito, como vai o Enem ser, tem, não o tem, Enem, né? Ano que exato. vem agora, se é online ou não é online. Isso, né? Isso tudo gera muita cobrança, né? Eles ficam esgotados mesmo. E cabe a nós, né, conseguirmos olhar mesmo para esse momento que eles estão passando também, né, Yara? Uhum. Pra gente tá difícil, para eles também está, né? É, exatamente. Tem bastante gente aqui elogiando, falando que o tema é muito bom, né? Que Mandando um legal. beijinho. A Lilian disse que a Fer falou deixar mais leve, né? Perfeito. Acho que isso também é algo que a gente pode deixar aqui. E a Lilian disse que esqueceu de comentar que a criança também é rotulada, que quando é criança é a birra. Ah, Né? também. A Sandra está falando, Yara, super obrigada por apresentar tantas profissionais talentosas. Ah, que bom. Então, você já conhece que os meus convidados são muito talentosos mesmo. E eu estou vendo aqui um oizinho da Wandersônia. A Wandersônia é uma psicóloga muito querida também. Ela está com um curso online, de atendimento online. E eu lembrei aqui, Wandersônia, eu fiz o primeiro curso dela, né? Ela é muito querida. E assim, o quanto também passar a terapia para online também foi desafiador, né? Demais. Porque eles acabam entrando, assim, eles não querem, eles querem se soltar, mas eles ficam, né? Hoje mesmo eu atendi uma criança que ela falou assim, acho que minha mãe tá me espiando. Aí depois Ah, a mãe falou assim, então eu tava passando por lá, mas eu não tava espiando. Ela mandou mensagem para que ela estava na porta, mas que né, tem a sim. curiosidade dos pais, tudo, mas eu acho que o medo do adolescente de se fechar. Então, tem um que ele voltou essa semana para o consultório e ele era um que ele estava com fone, ninguém podia me ouvir, ele estava ali resguardadinho, mas ao mesmo tempo, quando ele tinha que falar alguma coisa, ele escrevia no chat algumas palavras, eu tentava construir ali a frase para ele se sentir acolhido, porque ele não queria, sabe, ele queria pôr para fora, era o momento dele, né? Mas Sim, não ali talvez ser percebido ou ser desvendado naquele momento, né? sim, E sim. aí a Wandersona estava contando um caso, acho que foi até no link dela, no curso dela, que tinha adolescentes que iam para o banheiro, ligavam o chuveiro para fazer a sessão com a terapia, você acredita? Eu tenho pacientes que vão para o carro, Yara. É, né? Eles vão para o carro, tem adolescentes que ficam dentro do carro para não ter problema mesmo, porque lá está na garagem e ninguém vai escutar, né? São os desafios mesmo dessa São os distância, desafios. né? E estou muito feliz que as pessoas estão falando que estão aprendendo muito. A Edileuza está agradecendo, né? A Melissa está falando que acredita muito no caminho, né? De entrarmos no mundo de adolescentes e ouvi-los exatamente. Deixa eu ver da Lília aqui. A Yara é uma excelente e cuidadosa curadora. Eu espero que as pessoas venham para minha live. Um monte de gente pela primeira vez na live Ah, aqui.
né, Que que, delícia. que tá fazendo. Foi a primeira vez da Silvinha e foi maravilhoso, as pessoas se Sim, soltando, né? Então é sim. importante a gente acolher aqui minha convidada, como você. Super acolhedora, Yara, super. Como sempre, né? Me sinto super acolhida. Que bom. E aí ela falou, né, que também pela indicação dos livros. E eu tenho a última indicação aqui, então, que eu acho que é só o livro, assim, é um livro que eu comprei em Portugal. Eu namorei muito esse livro. E aí eu vi que ele tinha online. Eu comprei online quando eu fui há muito tempo atrás, já há uns 4 anos. E aí depois eu acabei comprando ele físico, né? E engraçado que eu comprei ele físico quando eu conheci o autor. Eu já tinha lido o autor, eu nem sabia. Eu vi um outro livro dele que eu amei, gostei, acabei ficando amiga dele. Até ontem ele me mandou uma mensagem que ele falou: Ai, não vi qual livro que você usou. E é um Ah, psicólogo muito renomado lá em Portugal, né? Que é o Eduardo Sá. E aí ele falou, né? Esse livro ele me encantou muito pela dinâmica, mas eu acho que a mensagem que ele traz é a mensagem que eu queria finalizar aqui a nossa live, que nós já passamos do tempo que eu prometi para Amanda, tá ótimo, não tô nem percebendo, Yara. É que bom é, assim, né? né? É bom assim. Então, queremos melhores pais. O que os filhos nos dizem e por que devemos escutá-los, né? Então, assim, a gente precisa escutar os nossos filhos para saber né, como que nós estamos como pai ou não, qual é a expectativa, pedir ajuda, filho, eu não estou conseguindo te escutar, como eu posso fazer? E eles podem falar, fica menos no celular, faça, né, algo Uhum. diferente. E aí a gente, Saber que né? eles também têm vontades, né, Yara? Sim, exatamente. Né? Não sou só eu, enquanto pai ou mãe, enfim, que tenho as minhas vontades, né? A gente precisa saber olhar o que ele também está sentindo, o que ele também está querendo naquele momento, né? Que é a necessidade por trás do comportamento. Sempre tem uma necessidade, né? E a gente pode contribuir também com uma reflexão. Como eu contei hoje na nossa supervisão da minha filha, né? Ontem ela começou a aula online na segunda-feira e eu entrei no quarto e ela tava assim com uma carinha assim, sabe, de triste. Eu falei, que foi, filha? Ai, tô com sono, aula online, vai até o dia inteiro, que é integral, então era manhã e tarde, bem puxado de aula online. E aí eu falei assim, nossa filha, bem que a gente conversou, tantos amigos seus ainda no cursinho, tentando entrar na faculdade, essa pressão desse ano, você entrou né, no momento certo, já tá na faculdade, já, né? E aí eu falei assim, mesmo que seja online, ela falou assim, eu amo essa aula, graças a Deus eu tô Ah, aqui, né? Entrei tudo na depende da forma que a gente olha, né, Yara? os amigos que fizeram 3 anos de cursinho não conseguiram entrar, mudaram de profissão, ela conseguiu entrar no que ela queria, está cursando com 18 anos já, né, faculdade de medicina. Então, é difícil mesmo, mas aí Ou ela falou, amo essa aula e tô, graças a Deus, então a gente tem que promover isso, momentos de reflexão, né? Não adianta eu chegar e falar assim, não, filha, a aula é legal, ou né? Promover mesmo, filha, é difícil, mas olha quanta gente não gostaria de estar tendo essa aula que você sim, está tendo, né? E sim. aí a gente se abraçou, a gente tem muito esse Ah, contato e ela continua ali com a aulinha dela e eu fui para as minhas atividades. que delícia, Yara, que delícia. Bom, estão perguntando, eu vou postar aqui então para vocês agora o livro que eu mostrei, todos que eu mostrei aqui tá separadinho. Amandinha, queria te agradecer demais esse momento, a sua vivência, a sua troca, a sua linguagem, a forma, o tom da voz que deixa a gente aqui flutuando, né? Eu acho que muita gente deve ter sentido isso. E agradecer demais a sua presença aqui. Amanhã a gente vai ter uma live bem diferente, né? Na Maratona Psi, vai ser na hora do almoço, meio-dia e vai ser com o diretor de uma fábrica de calçados. Sim, já estou louca para esse calçado já. Eu vou até tirar do meu pé para mostrar aqui, porque eu ainda tô com Por ele, porque eu não favor. sinto ele. Olha que gracinha.
E aí Já quero muito. eu falei para ele que eu queria ouvi-lo, como que foi, como é essa ideia, porque eu tenho a minha visão de como eu uso um sapato desse de forma terapêutica, né? Sim, Mas eu quero ali, vou conversar com esse diretor para a gente falar um sim, que pouquinho. Então, delícia. todos os convidados também para a live de amanhã. Mas, Yara, eu que agradeço o convite, viu? Foi muito gostoso falar sobre esse tema, né? Eu adoro, e é algo super atual aí, né, nesse desafio da pandemia, Yara. Então, agradeço muito, agradeço as pessoas também, né, que estavam aí junto com a gente, interagindo, conversando. Foi É, os muito, muito presentes. bacana. Isso, foi muito legal, foi uma super oportunidade. Muito obrigada, Amanda. Um beijo para todos. Mandinha, bom descanso. Desculpa te pôr tão tarde aqui. Imagina, foi uma Fiz você delícia, acordar às ó. 7 da manhã e agora Ai, você aqui comigo, ó. de dia e de noite, juntinhas, Acorda e né, Yara? dorme. É. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Mas obrigada. Um beijo para todos aí Um também. beijo. Ah, e deixa eu fazer um convite para vocês, né? Porque como a semana que vem a gente, né, vai ter a mentoria de parentalidade consciente, já começa na quarta-feira. Nós Sim, fizemos um sorteio aqui na minha página. Tem um sorteio valendo para uma vaga. não Vamos supor percam. que a Amanda ganhe, ela já está inscrita e você tem todo o seu investimento reembolsado, tá? Então, Sim. não tenham medo de participar do sorteio, até quem já está inscrito, porque as vagas são Ah, limitadas, ótimo. então as pessoas já querem aproveitar. Mas se ganhar, tem tudo ali, o dinheiro investido de volta, porque é realmente um presente. Ai, já vou participar também, então. Já Essa eu não participa, perco. é isso mesmo. Um beijo para todos, Um muito boa beijo. noite e a gente Boa se encontra aqui noite. amanhã. Sim. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, Obrigada. beijo. Um beijo.